conhece o prefeito que tá atual agora, o Fernando, o Manga que foi afastado. Dá uma visão geral, o que você tem de Sorocaba? Você tem certeza? Pode, fica à vontade. Você tem certeza? Tá bom. Fica à vontade. Porque Sorocaba é para ser um modelo de cidade pro resto do Brasil. Não à toa é o 24º PIB municipal do Brasil, maior do que outras capitais. Teve desenvolvimento industrial, você teve, por exemplo, aqui, eu estava até reclamando com o Ítalo, grandes sistemistas automotivos, ou seja, fábricas de peças para a indústria automotiva, e fábricas, no plural, de equipamento para energia eólica. Logo agora que a energia eólica estourou, as empresas fecharam. Ambas, a Voben Texis e a Texis. E fecharam, o que é uma pena. Então o que acontece? Sorocaba tem que fazer escolhas. E as escolhas vão na linha de realmente ser o polo tecnológico industrial da região, e ela tem toda a condição de ser, ou cair no populismo bobo daquele Manga. O que me assusta, assim, vocês têm condição de estar no topo. No Sorocaba tem um perfil de uma cidade alemã. A Alemanha é cheia de cidades como Sorocaba, com indústria bem desenvolvida. E aí vocês vão e votam num cara, assim, de um lugar, sei lá, do interior do Maranhão, que é o Manga, que fica, eu baixei o imposto aqui do não sei o que, ele não baixou o imposto de nada, ele só tá fazendo uma dança idiota, um populismo idiota pras pessoas, e as pessoas estão esquecendo assim, pô, eu vou perder minha indústria automobilística, pô, eu tô perdendo indústria eólica aqui. Então, o bonde da história passa e as pessoas ficam se entretendo com TikTok. 12 mil pessoas morando em favela, que tem aqui, um número maior de moradores de rua que acabou chegando também por conta do desenvolvimento das últimas décadas, e paralelamente um conjunto habitacional que ele falou que ia ter 14 mil vagas, 20 mil vagas que não foi entregue. Tem certas coisas que não dá pra entender. Como é que pode uma população tão boa, de uma cidade tão histórica, tomar decisões políticas tão infantis? Eu espero que essa doença infantil que passou por aqui passe. Certo. Você acha que, igual, o MBL, a base é jovem. O jovem tá no TikTok, tá no Instagram, tá nas redes sociais lá. Você acha que a visão dele, da maioria dos políticos, você vê que o Manga começou, fez sucesso aí, tá? Aí todo mundo assiste. Querendo ou não, você pode andar em qualquer lugar do Brasil e perguntar que é o Manga, o pessoal vai saber. Entendeu? Mas você não acha. E inclusive isso tem muita gente copiando. Você olha, tem em todo lugar. O prefeito de Florianópolis. Então, você acha que o pessoal tá se perdendo, tá achando que a mania é fazer uns vídeos engraçadinhos, alguma coisa pra chamar a atenção? O problema não é fazer aqui e ali um vídeo engraçadinho. Vídeo engraçadinho eu faço, qualquer um pode fazer. Vídeo engraçadinho o Trump faz, o Ítalo faz, qualquer um faz. O problema é você ter um mandato para fazer vídeo engraçado. Porque presta atenção, imagina assim, o eleitor, ele não liga muito se melhorou, arrumou uma linha de esgoto, se aumentou a cobertura de esgoto. O eleitor não sabe tanto avaliar como estão as coisas. Só se sim, a saúde na cidade caiu muito, o transporte quebrou de vez. As pessoas vão indo, só que se o político entrega o entretenimento, a pessoa fica se entretendo com ele, se identificando com ele, ao invés de se preocupar com o que tem que se preocupar. Então, vários políticos descobriram assim, cara, é só eu fazer vídeo, eu crio um mandato para criar vídeo, e as pessoas vão ficar caindo no meu papo. Então, o João Campos, que é o prefeito de Recife, faz isso. Tem muitos prefeitos do interior do Nordeste que não entregam nada para as pessoas, tem zero de cobertura de esgoto, mas fica fazendo videozinho engraçado e não trabalham. O Manga meio que mostrou assim, cara, dá pra você ser muito popular e falar em concorrer pra governador só fazendo isso. Eu acho muito complicado. E eu tô falando aqui, mesmo ele afastado, mesmo comprovadamente ele estando num escândalo de corrupção na área de saúde, com envolvimento de igreja, a mulher dele meteu igreja no meio, as pessoas ainda gostam dele. Aí você fica, poxa, isso é um pouco assustador. Né? Uma mãe que gosta de um cara que roubou e usou igreja, CNPJ de igreja pra roubar, essa mãe vai dar qual exemplo pro filho? Qual é o exemplo que ela vai falar pro filho não entrar pro crime se ela fica admirando esse tipo de coisa? É muito ruim. Esse daí. Eu esqueci até perder a hora que você tava falando do presidente Lula. Você falou do Gás do Povo. Eu queria que você falou um pouquinho já do Gás do Povo, mas eu queria que você falasse um pouco do programa Pé de Meia. O que você acha disso? Você só quer que eu fale verdades inconvenientes. Isso é Vou verdade. falar, Pé de Meia. O que você acha? Lixo. Programa de retardado. Programa que é inimigo do bom aluno. O bom aluno estuda, não tem nenhum incentivo. Aí o aluno vagabundo que não ia pra aula, agora ganha uma grana só pra ir pra aula. E vou falar, fica lá na aula atrapalhando o aluno bom. Ou a gente tem que mudar, a gente tem que fazer o contrário. Sabe qual é o contrário? A gente tem inclusive um projeto de lei com o Guto na Alesp, que é um projeto revolucionário. E o Ítalo vai cuidar desse projeto lá quando for deputado estadual. Muito simples. Nós vamos fazer um provão todo ano. Faz um provão avaliando todas as séries do ensino público. Os alunos que tirarem as notas mais altas no provão, esses alunos, né, de acordo com as notas também que eles tiram ao longo dos anos, eles podem receber um pequeno auxílio
Por que tá indo bem? O aluno que tá indo bem, significa que a família tá indo bem, significa que ele passa a ajudar a família dele estudando e tirando notas altas. Esses melhores alunos também vão ser direcionados para as melhores escolas da região deles. E aí, ao direcionar das escolas públicas os melhores alunos, eu não preciso dar cota mais para ninguém. Eu pego esse aluno e boto ele na melhor escola e ele compete em condições de igualdade com pessoas de classe média alta. Ele vai ter uma ascensão social e vai dar valor, né? Porque assim, querendo ou não, é investimento. Não adianta você colocar em dinheiro para quem não dá valor. Ele simplesmente vai jogar no lixo. Não é uma baita política? Sim, é meritocracia. Exato, é meritocracia, em vez de pé de meia. Ah, não, dá uma grana aí, por quê? Porque sim. O que tá ensinando pra pessoa? Que, olha, você não precisa fazer nada, eu te dou um dinheiro. O Estado tá criando os incentivos perversos na cabeça das pessoas. É isso daí. Você acha, voltando no assunto predileto seu, do Bolsonaro, você acha que tem que ter anistia? Eu acho que podemos ter anistia. Qual a diferença de temos ter anistia para podemos ter anistia? Eu acho que temos muitos assuntos mais importantes do que esse que precisam ser tratados no Brasil. Então, assim, num governo nosso, eu gostaria de anistiar pessoas que foram alvo de injustiças, especialmente pessoas que tiveram penas muito altas. Tem um problema nenhum nisso. Agora, entre isso ser o foco do meu governo no primeiro dia, ou prender e matar bandido que tá escravizando o brasileiro faccionado, eu vou focar em gastar meu capital político em prender e matar bandido. O Flávio, o Zema, eles ficam só falando, não, vou anistiar o Bolsonaro. Ora, nem falo do Bolsonaro. Os demais, aquelas pessoas que foram cativadas a cometer crimes pelo Bolsonaro, acho que algumas delas tiveram pena alta. E beleza, podemos discutir isso. Mas não é o primeiro tema que eu vou discutir. E nem tem que ser. E eu acho que o presidente que se eleger, falando que esse é o tema mais importante, ele tá traindo o eleitor. Porque mais do que ter algumas pessoas que eram fãs do Bolsonaro sendo presas injustamente, vocês têm 23 milhões de brasileiros hoje que vivem sob o comando do crime organizado. O que é muito pior do que estar numa cadeia. Você viver numa área controlada pela favela, você sabe que sua filha, se for bonita, pode cair nos gostos de um traficante e ele simplesmente obrigar ela a ter relações com ele. Você sabe que você não tem o direito à própria casa, quem define isso é o traficante. Isso é muito pior. Só que, por curiosidade, eu não vejo esses bolsonaristas preocupados com essas pessoas. Eles não ligam pra isso. Eles simplesmente falam de outros assuntos. Certo. E eu falo desse assunto, porque esse é um assunto que de verdade que é importante para 23 milhões de pessoas. Certo. Eu estava verificando lá do Partido Missão, tem 7 propostas, e a primeira lá é guerra contra o crime organizado. E aí você fala abertamente lá que deveria matar ali as lideranças das organizações criminosas do Brasil. Queria que você falasse sobre essa sua proposta, é isso mesmo? Eu gostaria de matar eles, de verdade, eles têm que morrer. Eu acho que não tem salvação para um cara, por exemplo, que ordenou direto ou indiretamente a morte de milhares de brasileiros nos últimos anos. Só pra você entender, morrem 30, 40 mil brasileiros todos os anos. Isso varia, isso vai flutuando, e outros tantos são desaparecidos. O desaparecido acaba quase sempre caindo na estatística do morto, depois de alguns anos. Pois bem, se você olhar, grande parte dessas mortes são causadas por conflitos entre facções. Ou seja, todo dia morre alguém no Brasil por ordem ou intermédio de uma liderança faccionada. Eu não quero recuperar esses caras. Eu acho o seguinte, nós temos que entrar nas favelas e em todos os lugares, inclusive nas cadeias, ocupadas por eles, e lugares que eles estejam ordenando e utilizando aquele espaço como uma espécie de quartel-general do crime, e entrar em combate com eles. Se o cara se entregar totalmente, de maneira muito submissa ao aparato estatal, à rota em São Paulo, ao BOPE no Rio, beleza, ele só vai preso pro resto da vida. Legal. Agora, se ele esboçar uma reação, muitos tiros no peito do cara pro cara nunca mais respirar. É isso. Esses homens são demônios. Esses demônios já geraram muito mal. Quantas pessoas ficaram sem dormir nos últimos anos por causa desses caras? Quantas famílias não foram destruídas? Quantas pessoas não perderam um pai de família porque um vagabundo colocou uma arma na cabeça e atirou na cabeça dele? Quantas moças não ficaram traumatizadas por serem estupradas por esses traficantes? Isso acontece nas favelas todos os dias no Brasil. Essas coisas são recorrentes e a gente aceita. Nós precisamos prender. E se possível, eu não tenho... Acho o seguinte, eu sou cristão, mas se eu for pro inferno por essas atitudes, que pelo menos, né, alguém vá pro inferno fazendo algo bom, tá? O lance é o seguinte, eu vou mandar esses caras pro julgamento final, e aí decidam se eles antes de morrerem se arrependeram dos crimes que eles cometeram na vida deles, tá? Eu só vou acelerar o processo. Certo. Você com esse discurso, recebe muita ameaça? Pelo amor de Deus, assim, eu tô tendo que andar com segurança. Lá no Ceará, nós, durante a viagem, começamos a receber ameaças nas cidades que nós estávamos. É que a gente assume alguns riscos, né? A gente foi numa cidade chamada Santa Quitéria, que é controlada pelo Comando Vermelho. O Comando Vermelho basicamente ajudou o prefeito a se eleger. E aí nós tivemos a incrível ideia de ir lá e entrar na prefeitura para questionar ele sobre a relação com o Comando Vermelho. E aí as ameaças começaram a chegar em escala industrial. Então, assim, são muitas ameaças.
Eu fico imaginando, igual você tá falando aí, eu imagino, você falou que a sua mãe ficou feliz quando viu seu nome lá na Record. E agora, com esse monte de ameaça assim, imagina o desespero que fica a família nisso, porque, querendo ou não, vai acabar respingando. Você não fica preocupado também? Fico. É a minha única preocupação. Minha mãe, meu pai, meu irmão, meu sobrinho, a esposa do meu irmão, e minha irmã e minha sobrinha. Só. São eles ali. Porque o resto, a gente tá na luta política junto e a gente sabe o risco que a gente corre. A gente escolheu correr risco, essas pessoas não escolheram. A família do Ítalo não escolheu o risco. Então por isso que é muito sujo quando atacam família. E assim, eu fico preocupado. Os meus, a gente tá aqui na rádio hoje, os meus irmãos que estão nessa guerra conosco, a gente sabe que, pô, a gente tá pelo risco e um vai pelo outro, mas as famílias não escolhem isso, então as famílias sofrem muito. E a gente tem que proteger e é isso. Agora, assim, se você quiser entrar pra história fazendo o que é certo, você vai correr risco e faz parte. Não tem como fugir. Certo. Outra proposta que tem lá é a desfavelização. Queria que você falasse sobre isso. O que você pretende fazer? Favela, tem muita favela no Brasil. O que você pretende fazer você sendo presidente do Brasil? Muito simples. Nós temos que ter um plano de infraestrutura para tornar as favelas bairro. Primeira coisa é mudar a mentalidade, né? A gente sabe que boa parte da cultura abjeta que torna o Brasil um lugar ruim de se viver, infelizmente nasce nas favelas. Por quê? Porque a favela não tem presença do Estado. Se não tem presença do Estado, não tem educação. Se não tem educação, o crime se torna poderoso. Não tem lei, o crime manda. E aí o crime cria a própria cultura. Nesse tipo de cultura, a mulher é sempre um pedaço de carne que tem que ficar rebolando. E o homem tá sempre segurando uma arma. Esse tipo de cultura não é bom pra ninguém. Não é bom pra quem mora na favela, não é bom pra quem não mora na favela, não é bom pra mulher, não é bom pra homem. Ou seja, a gente só vê, vamos dizer, uma anomalia. Então essa cultura tem que ser combatida e a estrutura tem que ser combatida. Primeiro, entrando nas favelas, tirando o crime organizado, matando as lideranças do crime organizado, colocando a bandeira do Brasil ali, falando o Brasil manda nesse lugar. 2, colocando quartéis de polícia ali, fazendo a polícia ser amiga das pessoas. E 3, fazendo uma super escola para que toda aquela juventude que foi alvo dessa doutrinação político-ideológica cultural passe a ter educação de verdade, formação cultural, acompanhamento e que os meninos nunca mais sonhem em entrar pro crime. Inclusive os meninos problemáticos, eles têm que ir trabalhar pra polícia. A polícia tem que chamar esses meninos, botar eles quase como se fossem escoteiros pra trabalhar com eles. Aí vem o processo de urbanização. Urbanizar essas favelas, criar bairros nessas favelas e com um orçamento de 900 bi mais correção ao longo de 10 anos, a gente resolve todas as favelas do Brasil. Esse é o nosso plano. E aí com esse plano, nós vamos fazer algo que o Brasil nunca deveria ter aceito, que é se tornar um país sem... Quer dizer, algo que o Brasil nunca deveria ter permitido antes, que é ser um país sem favela. Eu vou para um país de primeiro mundo, não vejo favela. Eu vou para a Argentina, quando você vai falar um negocinho aqui ali. O Brasil é todo cheio de favela. A gente aceita, a gente acha que é natural. Não deve ser natural. O Brasil não pode ter favela. Quem defende favela é... Não vou falar palavrão, né? Mas é, assim, é quase tão ruim quanto o traficante. Quem defende favela é pervertido. É gente que acha que mulher tem que ter gravidez na adolescência, acha que mulher é pedaço de carne e tem que ficar rebolando pelada, que acha que traficante é legal. Quem defende favela é pervertido, inclusive pervertido sexual. Certo. Outra proposta sua, eu já ia perguntar, industrializar o Nordeste. O que você queria fazer lá no Nordeste? O que você pode fazer? Eu quero fazer as pessoas terem uma cadeia produtiva em que haja salários e lucro e arrecadação. Por que no Nordeste? Exclusivamente. Porque o Nordeste hoje é a região, em termos de população e renda, mais problemática do Brasil. E esse problema se reflete também em termos políticos. O Nordeste manda, infelizmente, os piores políticos do Brasil para Brasília. E os políticos roubam, desviam a emenda, mandam a emenda para essas cidades que hoje não têm atividade econômica. As pessoas continuam vivendo muito pobres nesses lugares. Eles desviam essa grana, reelegem os seus prefeitos, desviam mais verba, fazem contrato com a empreiteira e mantêm o Brasil na mão daquilo que a gente chama de centrão. Então, você gerar atividade econômica no Nordeste, você diminui esses problemas sociais e muda a qualidade da representação. Você também diminui uma coisa que os políticos do Nordeste fazem, que é, no fundo, expulsar a sua população para outros estados, jogando a conta do erro deles para os outros estados que estão trabalhando melhor. Então, a população do Maranhão não vai para o Piauí. A população do Maranhão vai para Goiás, vai para São Paulo, vai para o Paraná, vai para Santa Catarina, lugares que estão se desenvolvendo. Ou seja, São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina fazem a lição de casa, mas os governadores pilantras do Nordeste não fazem. E eles ficam só pedindo dinheiro pro governo federal, na verdade chantageando o governo federal. Tem que mudar, a gente tem que gerar atividade econômica, porque o nordestino gosta de trabalhar. O nordestino, toda vez que você dá a oportunidade, você gera a possibilidade da grana e do emprego, o nordestino trabalha. Região do Mato Piba, o oeste da Bahia, o agro chegou lá, tem as maiores rendas per capita do Brasil estão no oeste da Bahia. Sul do Maranhão se desenvolveu.
Ou seja, quem é preconceituoso com o nordestino, fala, o nordestino não trabalha, não sabe o que tá falando. A questão é que eles têm uma classe política horrorosa. É a classe política mais escrota do Brasil. Posso falar escrota? Você tem Não, e outra coisa, vamos pegar o caso de Ilhéus, que é comprovado, né? Que é uma grande produtora de cacau ali no sul de Minas, da Bahia. Da Bahia. A esquerda, o partido de esquerdas, é comprovado isso, jogar a doença de vassoura, né? Exato. De cacau para empobrecer a população, para prejudicar aquela cadeia produtiva, etc, né? E a economia local, porque eles querem o quê? Pobreza e a submissão dos políticos. E não só isso. Se a gente voltar no passado, não sei se já ouviu falar do Coronel Gouveia. O Nordeste era para ter sido industrializado antes da substituição de importações. Exato. Ali no comecinho do século XX, por a volta de República 1900, Velha, ele começou a plantar algodão, quis fazer uma hidrelétrica, só que ele foi perseguido e morto por outras elites, porque ele tirou praticamente aquela mão de obra praticamente escrava, semi-escrava, do Nordeste e criou uma classe média operária ali. Ele tirou as pessoas de casa de sapé, deu moradias de alvenaria, deu escola, etc. Ele acabou sendo morto pelas elites ali do Nordeste, né? Então, e depois ainda, os ingleses compraram a indústria dele, destruíram tudo, né? Inclusive, super recomendo, deve ter o filme dele no YouTube, né? Gratuito lá, eu assisti. E o Coronel Gouveia é muito disso. É um retrato mostrando que o Nordeste era para ter sido industrializado antes mesmo do Sudeste. Não foi exatamente por conta dessas elites que não permitem o avanço econômico e nem querem. Não querem. Ele quer a pessoa ali embaixo. A pessoa o caso de Ilhéus, o Coronel Gouveia historicamente prova isso. Exato. Você teve esse caso de estudos de industrialização que foram brecados. Pernambuco, Ceará, Bahia. E por quê? É que a elite política do Nordeste é a pior elite política do Brasil. É uma elite que está desde o período das capitanias hereditárias. Ela ficou especializada em administrar aquilo lá e não sair do poder. Pois bem, a gente vai ter que mudar o regramento. Até porque esses caras estão vivendo não só de explorar a própria população, eles estão explorando o resto do Brasil. Então industrializar o Nordeste, no fundo, é substituir essa elite porca. É uma elite canalha. Ela tem que ser destruída. Certo. Outra proposta sua eu vi lá, resumindo, punir o político, aquele político que tiver no comando, passou um tempo lá no governo e não melhorou nenhum índice. Essa é uma das propostas. O que você acha sobre isso? Vou pedir assim, o pessoal que está ao vivo aqui no chat, dê nota de 0 a 10 para a proposta. A proposta é muito simples. Você tem um prefeito. O prefeito hoje no Brasil, ele faz um show com Wesley Safadão, ou ele compra o voto com dinheiro desviado, ou de emenda, ou superfaturamento junto às concessionárias ou empresas que trabalham com a prefeitura, e ele se reelege sem ter sido um bom prefeito. Isso acontece no Brasil inteiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar índices objetivos de avaliação do prefeito. Olha, aumentou a atividade econômica na cidade, cresceu o PIB per capita da cidade. Olha, a cobertura de esgoto da cidade aumentou. Olha, o desempenho dos alunos nos provões, no SAEB, por exemplo, melhorou. Melhorou, ele vai ganhando pontos. Cumpriu com os pontos. E eu tô nem exigindo que vire uma Noruega. Cumpriu com o básico. Beleza, concorre à reeleição, pode receber emenda, o partido dele recebe fundo partidário eleitoral. Não cumpriu nada, tipo, a cobertura de esgoto era 0 e continuou 0. Ah, é? Beleza, você está inelegível. Porque o Estado não pode permitir que um cara que não entregou nada continue administrando aquela cidade. No Nordeste, em especial, o que acontece? Esses que são os piores prefeitos, eles se reelegem. E se reelegem, e reelegem, e reelegem. Então, ou a gente muda esse sistema e não permite que essas famílias se reelejam se não tiver uma boa administração, ou eles vão continuar roubando todos nós. É tão simples. Se um cara de uma velha família, uma oligarquia, se o prefeito quer ser político, entrega as coisas. Até porque no TSE, quando você é candidato, você tem lá o plano de governo seu. Se você verificar aquele plano de governo lá no final de 4 anos, tem muitos que não fez nem 10%, né? Exato. Então, para se eleger, o pessoal coloca várias páginas lá. É populista, inclusive. Exato. Um cara botou nos comentários aqui, que burrice, eles vão fraudar índices. Eu não sei como você tem como fraudar a cobertura de esgoto. Tem chance. Como ele vai fraudar o provão do SAEB? Como é que vai fraudar a prova? Veja, se hoje, né, as coisas, ainda mais com o uso da tecnologia da informação e com leis muito pesadas contra crimes dessa natureza, você consegue coibir. Num governo nosso que vai ter muita tecnologia e vai ter muita punição, coibir esse tipo de coisa é ainda mais difícil. Agora, permanecer do jeito que está, em que, em resumo, o prefeito não faz nada e compra o voto da população, é o que não pode continuar. Primeiro, pra gente colocar aqui mais uma das propostas suas aqui, fusão de municípios. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu
nasci numa cidade que tem, agora deve ter 30 mil habitantes lá, mas em volta tinha cidade muito menor ainda e tem muita cidade pequena. Queria que você falasse, qual que é a sua intenção, essa sua ideia de fazer fusão de municípios? Por que isso? Primeira coisa eu vou falar para as pessoas, que algumas pessoas se confundem. O que não é fusão de município? Teve uma pessoa que falou, o que, Renan, você vai acabar com 2.000 municípios? Você vai passar o trator na minha cidade? Eu falei, não, sua cidade vai existir, sua rua vai estar lá, sua casa vai estar lá, a padaria vai estar lá. O que vai acontecer é, municípios de 2 a 3 mil habitantes que não têm condição de se pagar, que aí eu vou dar um exemplo. Existem mini municípios de 5 mil habitantes que tem uma baita arrecadação. Tipo, Santa Rita de Sapucaí, Minas, que é o Vale do Silício Tropeiro. Que o empregador é a prefeitura. Exatamente. É que assim, a gente tem mais de 5 mil municípios. Tem municípios que dependem extremamente da União, né? E tem municípios que não. É o que é o caso de Santa Rita de Sapucaí, uma cidade pequena que paga a conta. Por exemplo, na região metropolitana de Sorocaba, né? A gente tem, por exemplo, cidades pequenas que geram receita. Por exemplo, Tapiraí, é uma cidade que consegue ali se manter. Então o que acontece? Cidades pequenas que não conseguem se manter, mas que são obrigadas a ter 9 vereadores, prefeito, todo um sistema de fiscalização, tudo que custa muito, deixa de ter todo esse aparato burocrático, junta com outras cidades, aí tem só um prefeito e 9 vereadores, não para 3 mil pessoas, mas para 30, 50, 60 mil pessoas. E mais, esses prefeitos todos vão ter que trabalhar com aqueles indicadores que eu falei, de desempenho, para todo mundo. Aí o Estado fica mais barato, você gasta menos com emenda, você gasta menos com funcionário público, que no fundo é cupincha do prefeito, gasta menos com político, sobra mais dinheiro pro Brasil todo, fica mais fácil de direcionar investimento para essas cidades, fica mais fácil fiscalizar, fica tudo mais fácil. Não é melhor? Bem melhor. Bem melhor, não tem motivo de não ser assim. Você sabe quem não vai gostar? A família política dona desses pequenos municípios. Essas famílias vão reclamar. Mas aí é do jogo, né? Quem pode mais chora menos. E toda cidade pequena tem a família tradicional. Todo mundo tem sabe. uma ou duas, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Verdade, sabe que só muda ali rapidinho, mas na verdade é o dono da cidade. É o dono da Vou cidade. falar a verdade, muita gente fala isso, mas na hora que eu escutei essa sua fusão de municípios, eu lembrei, porque eu conheço muita cidade pequena e sempre tem 2 sobrenomes ali que comanda mais ou menos a cidade. Então, realmente é isso daí. E assim, não só a gente tem alguns casos, por exemplo, eu nasci no Grajaú, tava até comentando com o Renan, né? É uma periferia de São Paulo, um distrito, né, com 500 mil habitantes, tem uma população muito grande. E é um lugar pobre, porque não tem oportunidade nenhuma. Não existe uma universidade pública naquele lugar, não tem uma FATEC, não tem uma Unesp, não tem, sei lá, um parque tecnológico, não tem oportunidade de emprego. O cara tem que pegar o ônibus ali de 2, 3 horas, se quiser estudar, para sair de lá, para ir para outro lugar, né? Inclusive, um dos motivos da minha migração para Sorocaba foi isso. Eu passei, porque a FATEC mais perto, a FATEC não, a ETEC, eu passei no vestibulinho da ETEC, né? A ETEC mais perto da minha casa, eu tinha que pegar um ônibus de 2 horas para ir, para voltar, e aí em detalhe, eu precisava trabalhar para ajudar na renda da minha família, para custear aquilo. Então, quando eu migro para Sorocaba, era mais fácil, era mais acessível. Por mais que era morador da Zona Norte, também não era fácil, tem que pegar, por exemplo, eu acho que a Zona Norte de Sorocaba tinha que ter uma ETEC mesmo. A gente tem ali os cursos descentralizados, etc., mas a gente precisava ter um ensino médio de qualidade aqui na Zona Norte, que é coisa que a gente não tem. E no Grajaú não é muito diferente, não tem oportunidade lá. Então, o jovem que nasce no Grajaú, que é dominado por facções criminosas, lá no bairro de São Luís, que era inclusive sede do PCC, né, que as facções, eu conhecia a realidade lá, então eu tive amigos que morreram pelo crime, estava até comentando com ele, o Guilherme, né, o Gutinho que jogou bola, morreu 17 anos fugindo da polícia, não tô nem defendendo ele, morreu porque virou bandido, infelizmente, estava fugindo ainda da polícia e acabou batendo no muro e morrendo. Mas não existe nesses lugares nenhuma preocupação, tem muito político que ganha voto nesses lugares, ele não se preocupa em levar educação para lá, levar combate ao crime organizado para que não fique recrutando pessoas, porque eu lembro lá no Iporanga, que é um dos bairros onde eu nasci, o PCC fazia festa lá, então atraía aqueles adolescentes já para virar usuário de droga. Muitas dessas moças, né, já viravam mãe solteira, não sabia quem era o pai, já criava todo um problema estrutural que nascia na família, né? E aquela criança já nasce sem expectativa de vida, de um futuro, etc. Até porque não tem oportunidade lá. Então acho que e por isso que a gente defende muito missão nesse sentido, para que o Estado seja presente nas comunidades, né? Para que a gente derrote o Estado paralelo, que são as facções criminosas, e mais que isso,
né? Além de levar a segurança, levar a oportunidade. E é isso que eu acho que os políticos não querem, né? Não querem que aquela pessoa tenha acesso ao ensino de qualidade, né? A gente tem aqui o do Jara hoje aqui na Zona Norte, aqui, que mostra, por exemplo, Sorocaba historicamente, as melhores escolas sempre foram escolas tradicionais na região central, né? Hoje a gente mostrou que é possível ter uma escola pública com ensino de qualidade na periferia, né? O IDEP, claro que tem um mérito do diretor com o Alex e de toda a comunidade escolar, que ele criou pertencimento, ele trouxe os pais, mostrou, ó, você faz parte dessa escola, mostrou para o servidor público, ó, você pertence ao do Jara. Então, voluntariamente, todos os professores, até a pessoa da faxina, todo mundo abraçou a causa, assim, todo mundo de uma maneira mostrando que é possível você criar ensino de qualidade na periferia. Então, uma escola que em 2021 tinha o IDEP 4, hoje tem o IDEP 6.7. É o maior de Sorocaba. Passou as escolas tradicionais, por exemplo, o Mailasc, que é uma escola muito disputada, tradicional, é 6, né? Então, muita gente hoje, antigamente, todo mundo, eu quero que meu filho estude no Mailasc e tal. Hoje tem a escola com maior fila para estudar é o do Jara, né? Então, a gente mostrou que é possível, na periferia, ter educação de qualidade. O filho do pobre ter acesso à qualidade, ter acesso à tecnologia, ter acesso à programação, robótica. E eu acho que é isso que o Missão veio e a gente vai brigar por isso. É isso daí. Deixa eu já fazer umas perguntas rapidinho aqui para ele, que já me avisaram que estourou o tempo aqui, rapidinho. Primeiro, falar só mais uma proposta sua lá. Todo mundo sabe que quando veio o Lula, entrou aí o PT, muito se falou do Bolsa Família. E você coloca aqui no seu mutirão anti-Bolsa Família. O que seria isso, hein? De maneira muito clara. Eu acho que é muito injusto com as pessoas que trabalham em produtos. Imagina um entregador. O entregador, ele tá ralando, tá trabalhando, tá rodando de moto, e aí ele tem que pagar as contas dele e as contas de outras pessoas que não estão ralando. Não é justo isso. Então o que a gente tá falando? Homens e mulheres em idade para trabalhar, saudáveis, vai no CRAS pegar o Bolsa Família, tranquilo. Você vai receber agora uma proposta de participar de um mutirão junto com a prefeitura e vai ganhar um pouquinho a mais. E vamos fazer uma política de mutirões. Sabe quem fez isso? Roosevelt. Lá nos Estados Unidos, durante os anos 30, para lidar com a crise. Chegou a empregar 3 milhões de jovens que estavam parados. Criou naquele período a infraestrutura que a gente conhece dos Estados Unidos, de energia elétrica, de estradas e ferrovia. Nós precisamos fazer isso. Então, tem cidade que está totalmente destruída. Mutirão em frente de trabalho. Bora, vem trabalhar. Agora, se uma mãe que tem 2 filhos, tem que ficar lá, tudo bem. Uma pessoa que está doente. Agora, uma pessoa que está saudável, quer receber um benefício e às vezes faz um bico, como acontece em muitos lugares. Não vai ser assim. Não pode ser assim, é injusto isso. E nós vamos mexer nisso. Certo. O que tá todo mundo falando desde o ano passado, isso aí, escala 6x1. Qual que é a sua opinião? Minha opinião é que isso é uma loucura. Essa proposta aqui é uma proposta que veio da Erika Hilton. É uma insanidade. Vai quebrar um monte de comerciante e não vai gerar mais emprego. Tem um monte de gente que tá caindo. Assim, se aparece pra você e fala, eu vou te dar um bilhete premiado, tá? Você vai trabalhar menos, você vai ganhar mais. Aí você, que legal. O cara desconfia de quem te oferecer isso. Essa pessoa tá te dando um golpe. Tá? Quem te oferece facilidade assim, em geral tá mentindo. Ainda te aparece a Erika Hilton, que é uma supermodelo, uma mulher linda, alta, né, daquele jeito. Ela aparece com essa proposta, você tinha que desconfiar, certo? Aparece ela com o Lula te oferecendo isso, tinha que desconfiar 3 vezes mais. E você tem que desconfiar porque é mentira. Você vai reduzir a carga de trabalho e achar que as pessoas vão continuar ganhando o mesmo salário. É mentira. Você vai diminuir a produtividade, você vai quebrar o comércio, você vai levar as empresas à informalidade, você vai gerar, vou te falar, tá, um surto de automação. E ainda, colocando aqui um ponto, quem não conseguir fugir, como por exemplo a indústria, que é hiper sindicalizada, eles estão estimando um aumento de custos na casa dos 180 bilhões. Vai gerar quebradeira. Vai fazer as pessoas irem para a informalidade. Eu tô falando isso. Eu queria ver os outros presidenciáveis falar. O Flávio, que é supostamente de direita, que devia ajudar quem trabalha e produz, devia tentar esclarecer essa mentira, mas não. O PL vai votar a favor disso. O PL, o partido de direita, vai votar com a Erika Hilton a favor disso. Eu tô falando isso. E aí eu queria que os comerciantes e os industriais despertassem para esse problema. Falando na questão do poder de compra, que eu acho que é o mais importante. Então, a gente vive num governo que aumentou a carga tributária, o governo Lula, de 32% para 33%, né, da carga tributária. Então, a gente trabalha até maio, né, no jeito que o governo federal tá ali, a gente vai ter que trabalhar até junho só para pagar imposto. E ao invés de diminuir gastos públicos, né, principalmente rever licitações, combater a corrupção para que sobre dinheiro, combater privilégio, né? E a gente está indo na contramão disso, querendo ainda penalizar quem produz, que então isso vai reverter, porque
o comerciante, a indústria vai repassar isso para os produtos, a gente vai ficar menos competitivo, a gente tem uma produtividade baixa. Não é porque o brasileiro não trabalha, o brasileiro trabalha muito, mas infelizmente a nossa tecnologia é baixa, infelizmente a maior parte da população não tem qualificação profissional por falta de oportunidade. Então, a gente tem diversos problemas, né? Que a gente está fazendo o contrário do que deu certo. É lógico. A China hoje, o chinês que nos anos 90, anos 80, praticamente era a mão de obra sendo escrava, hoje ganha muito mais que o brasileiro. Praticamente, por exemplo, você pega toda aquela indústria pobre da China, manufaturado, foi tudo embora, foi para Bangladesh, Indonésia, Foi pro Vietnã, Índia. Vietnã, Índia, né? Hoje o chinês é indústria automotiva, BID, é coisa, né? Então, o Brasil tem que olhar para aquilo que dá certo, não que dá o contrário, né? A gente está caminhando, por exemplo, para a França. A França praticamente, a gente tem 2 modelos na Europa, né? Tá engraçado. A Alemanha, que ela investe, por exemplo, lá tem o mini jobs, tem uma flexibilidade trabalhista muito maior do que a França, né? A França foi muito com essas ideias de esquerda, praticamente perdeu toda a sua indústria para a Ásia, foi tudo embora, né? E outros países ali, por exemplo, a Espanha, então muitos jovens espanhóis migram para a Alemanha, para a Suíça, e a Alemanha não, a Alemanha, a Holanda, eles mantiveram a sua indústria, né? Inclusive você pode pegar muitos energéticos lá, Alemanha, pilha alcalina, Alemanha, carros, produtos de alta tecnologia, produto farmacêutico, Alemanha. Então, eu acho que a gente tem que olhar para os países que deram certo, não ficar... Eu acho que a questão de melhoria salarial se dá com aumento do poder de compra. Porque, por exemplo, o per capita do Chile, o chileno, em dólar ganha menos que o brasileiro. Porém, o poder de compra dele, a taxa Gini dele é muito maior que a gente. Muito maior. Então, ele ganhando menos, ele consegue ter uma qualidade de vida muito maior. Ele consegue ter acesso a bens e serviços que o brasileiro, infelizmente, não tem, mesmo tendo um per capita maior. Então, o problema é você aumentar o poder de compra do brasileiro. E aumentando o poder de compra, naturalmente, você diminui a carga. E outra também, a própria questão da nossa lei trabalhista, ela é muito rígida, ela não permite novos modelos de trabalho. Por exemplo, tem empresas, por exemplo, lá fora que tem uma flexibilidade muito menor. O cara trabalha por produção, etc, né? E ele trabalha menos em carga horária, mas ele entrega resultado. Infelizmente, aqui no Brasil ainda a gente vive numa mentalidade dos anos 30, anos 40, né? Que veio a Carta de Lavoro lá do fascista que o Getúlio Vargas copiou, né? Do Mussolini. Isso é o que é o pior. A gente não concorre nem com esses países de primeiro mundo. Sim. A gente concorre com o Vietnã e a gente perde. A gente concorre com a Coreia e a gente perde. A gente concorria com a China e a gente perde. A gente concorre com o México e a gente perde. Já a gente vai concorrer com o país da África e a gente vai perder. E a gente tá perdendo. Um dia, até os anos 70, a gente chegou a concorrer com a Europa e Estados Unidos em algumas áreas. Hoje nem em sonho. Eu tô avisando isso pra galera, porque assim, fica essas coisas de tentar imitar o que a esquerda europeia tá fazendo e a galera viaja na maionese aqui. Os nossos concorrentes diretos no terceiro mundo trabalham mais que os brasileiros e eles trabalham melhor. Eles trabalham mais, ou seja, uma pessoa na Coreia, nem Coreia, Coreia é o primeiro mundo hoje, uma pessoa no Vietnã, uma pessoa na China, trabalha mais do que o brasileiro. Efetivamente eles trabalham mais, eles estão trabalhando com mais produtividade, a vida deles está melhorando mais rápido que a nossa. Então a gente fica ouvindo isso, que é o canto da sereia. Não precisa trabalhar muito, que fica tranquilo, que vai resolver. É mentira. Ou igual aquela ideia também assim, o Brasil é um país rico, basta dividir, é mentira. Se dividir toda a riqueza do Brasil para todos os brasileiros, a nossa renda é, sei lá, menor que a do Irã, que tá tomando bomba na cabeça agora. Você pega, acho que a Apple, se você pegar as ações dela, vale toda mais do que a Bovespa. Uma empresa americana, praticamente, então, assim, a Bovespa inteira, todas as empresas brasileiras. Então, essa é uma discussão, novamente, tocada pela Erika Hilton, que não sabe nada de trabalho, de emprego, não sabe nada de empreender, não sabe nada de nada, que é uma diva. E aí as pessoas estão caindo no truque da Erika Hilton, inclusive a direita brasileira. Aí o Brasil vai mal? Mas por que o Brasil tá mal? Maluco, retardado e picareta mandando projeto vagabundo. E 2, covarde de direita que aceita e vota junto. Aí o Brasil vai pro buraco. Certo. Pra gente encerrar rápido, sei que o pessoal tá bravo já comigo aqui. Viu? Nós estávamos falando no início aqui, o Ítalo sempre faz uma caminhada lá, ele vai com o propósito dele religioso pra Aparecida. Só que esse tem propósito, ele vai pra Aparecida rezar a religião. Mas pouco tempo atrás tivemos outra caminhada que fizeram aí, não é tão religiosa, mas queria perguntar pra você, o que você achou da caminhada do Nicolas Ferreira? Foi uma caminhada religiosa, sim. Foi? Acho que foi, a gente tem que respeitar. Sim. O Nicolas é o Deus ungido de um bando de puxa-saco e eles ficaram idolatrando ele no caminho. É o bezerro de ouro dos caras. Teve bastante gente de Sorocaba, o que foi? Eu não duvido, né? O que mais tem é político puxar saco. Agora eu quero saber pra que serviu isso aí.
Ninguém até agora me explicou pra que serviu, tirando promover o Nicolas e os deputados do PL. Foi uma caminhada eleitoral do PL. Igual essa manifestação que teve domingo, serviu pra quê? Pro Flávio Bolsonaro falar que não tem nada contra os ministros do Supremo, que o pai dele aumentou o Bolsa Família e que passou mais de 40 leis feministas no Congresso, foi isso? Porra, acorda Brasil então, né? É isso aí. Ah, uai, é a esquerda aí, vamos pegar a esquerda aí. Esse cara é um enganador de quinta, mas o Brasil adora enganador. Tá sempre à procura do próximo. Certo. Ô, Renan, Aliás, o Nicolas que pegou carona no jatinho do Vorcaro, né? Ele disse, ele fez um vídeo e falou: ai, não sabia! O Vorcaro é só um dos donos, sei. Vamos lá, né? As coincidências, né? Que coincidência que a igreja que o Nicolas frequentava em Minas, que é a Lagoinha, que coincidência, veja só, ela é a igreja que o Fabiano Zettel, que é um dos donos do Banco Master, dono secreto ali junto com o Vorcaro, era pastor. Que coincidência que o Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, dava igreja para Lagoinha, dava dinheiro para Lagoinha. Que coincidência que a Lagoinha montou uma fintech que tinha uma operação similar à do esquema do INSS. Que, assim, tantas coincidências acontecem aí. A Bela Falcone, a influenciadora, amiga e sócia foi ex-sócia do Fabiano Zettel, que tá no escândalo do Banco Master, e a amicíssima do Nicolas. E aí, que coincidência também que ele vai andar no avião do Vorcaro. Tanto já tinham pra andar no Brasil, tinha que ser o do Vorcaro. Mas é coincidência, galera, isso é implicância, eu sou comunista por tá falando isso. Certo. Pra encerrar, o pessoal, o que pode esperar do partido Missão agora nas eleições de 2026? Trabalho, honestidade, proposta corajosa. Trabalho como um cara desse. Assim, trabalhe como o Ítalo Moreira, seja corajoso como a Amanda Vettorazzo e seja criativo como o Renan Santos. É isso que é o Partido Missão. É isso aí. Renan, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez aqui. Obrigado, Ítalo, também pela participação aqui. Deixa aberto aqui os microfones. Quando estiver passando em Sorocaba aqui, vem aqui direto falar aqui para nossa população, o pessoal da Zona Norte, não só a Zona Norte, toda a região. Agradeço mais uma vez a participação, viu? Maravilhoso, te agradeço demais. Excelente entrevista. Parabéns. Fez pesquisa. Entrevistador que faz pesquisa tem que ser parabenizado. É isso aí. Obrigado. Ítalo, obrigado Eu mais que uma agradeço vez. Norte aí, os internautas, e coloco aí minha disposição sempre. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.